Este programa narra cenas fortes que envolvem violência e não é recomendado para pessoas sensíveis e menores de idade. Todas as pessoas citadas tiveram seus nomes retirados de arquivos públicos e matérias de imprensa. Caso algum dos citados se sinta incomodado e deseje direito de resposta, favor enviar um e-mail para almoxarifadodecrimes@gmail.com. Olá, eu sou a jornalista Rochelle Barbosa e começa agora o podcast Almoxarifado de Crimes. Esse podcast é um oferecimento da Funerária Padre Germano, que fica na Avenida General Malé, número 98. E Rota Sul, aplicativo de mobilidade, seu jeito inteligente de ir e vir. Olá, vamos para o próximo episódio então do Almoxarifado de Crimes. Hoje no podcast a gente tem um convidado especial, que é o capitão Patrick Rolim, que é da Brigada Militar. Ele hoje está como subcomandante aqui do 6º Regimento de Polícia Montada, né, o 6º RPMON, aqui de Bagé. E ele atuou em várias frentes, assim, foi capitão lá em Dom Pedrito. E o assunto de hoje, que nós vamos tratar, é os presídios, né? As rebeliões nos presídios que a gente teve aqui na nossa região, tanto em Bagé quanto em Dom Pedrito, duas bem graves, assim, bem grandes, e teve uma comoção ali, e a brigada teve uma atuação muito importante dentro desse contexto, e atuou muito bem e conseguiu conter essas rebeliões. A primeira rebelião que a gente vai falar, inclusive, teve feridos, né? Foi lá em 2016, faz 8 anos já essa rebelião. E aí teve diversas, assim, foram focos, na verdade, de rebelião lá dentro do presídio. E a brigada atuou ali, né, no externo, no primeiro momento, e depois até o choque veio, mas já não foi mais necessário. Eu vou dar, então, tudo bem, Patrick? Vamos conversar um pouquinho, capitão, sobre essa primeira rebelião. Depois a gente fala da rebelião lá de Dom Pedrito. Tudo bom? Tudo bem. Primeiramente, agradecer o convite, Rochelle, dizer que é uma satisfação estar participando desse episódio do Almoxarifado do Crime, né? Nós que já nos conhecemos já há um bom tempo. Acho que quando tu estava começando o jornalismo, eu estava começando a polícia. Uhum. Então a gente tem muita história para conversar, e é um privilégio poder estar hoje aqui contigo e com os espectadores, né, falando do nosso trabalho, das nossas atividades. E especialmente desses episódios que foram marcantes na nossa comunidade, tá trazendo um pouco do que aconteceu, né, para os espectadores. Eu acho que é importante, esse é o nosso papel, né, especialmente em relação a esse episódio de 2016, né, do qual participamos de maneira ativa e conseguimos dar uma resposta, né, a um evento na área de segurança pública que causou naquele momento um impacto à comunidade, principalmente moradores da região do nosso presídio. Ali a rebelião começou, né, na verdade, né, capitão, foi porque familiares não teriam acesso às visitas naquele dia. Acho que era algum problema que estava tendo estrutural no presídio. Eu lembro porque eu acompanhei esse fato, né? Eu não sei o porquê, ou era uma greve, eu acho, dos agente penitenciário, e tinha bastante, a brigada atuava ali, né? Fazia a contenção ali, né? Ajudava, auxiliava os agentes penitenciários. E essa rebelião começou com as famílias querendo ter acesso aos apenados, e no fim acabou um conflito lá dentro, que eles se revoltaram e a família não podia entrar. Como é que aconteceu, assim, tu atuaste lá dentro, né, capitão? Exato. Naquele período, né, nós ainda fazíamos a guarda externa do presídio, o que só deixamos de fazer em 2023. Então, a brigada era responsável pela segurança externa, né, a rede de segurança, como a gente chama, que é o último perímetro da unidade prisional que já dá para a rua. Naquele momento, o contexto de 2016, final de 2016, havia movimentos que buscavam reposição salarial por parte dos servidores da segurança, especialmente dos vinculados ao serviço penitenciário. E eu lembro que na ocasião havia até um piquete do sindicato, do pessoal ali pela frente, buscando, né, a recomposição
salarial. E havia uma negociação com o governo. No dia em que ocorreu esse evento, houve uma disposição da administração, ou quem estava de serviço ali, de não autorizar a visita dos familiares. Então isso causou uma insatisfação tanto nas famílias dos apenados como dentro da unidade prisional. E acabou evoluindo para um cenário que se perdeu o controle num determinado momento e causou diversos danos para a estrutura do presídio. A estrutura da luz, a iluminação dentro do presídio ficou totalmente destruída. Até depois eles tiveram que fazer novamente. Eu conversei até com o diretor do presídio na época. O presídio regional ali, ele já há muito tempo, é histórico isso, ele tem muito mais apenados do que a capacidade. Né? A capacidade é de 260 apenados e, se não me engano, hoje já tem 570, ou seja, tem o dobro, né, de apenados lá. E na época eu lembro que tinha essa questão dos agentes, então não tinha como ter essas visitas porque os agentes estavam em greve, estavam fazendo uma manifestação justa, né? E aí eles não tinham como ter acesso, a família entrar, é mais pessoas dentro do presídio e tem que ter um cuidado, né? E os apenados atearam fogo em colchões, né? E destruíram muito a estrutura ali. Até depois demorou um tempo para ser reformado. Exato. Na ocasião, eu lembro, como tu mencionaste, eu estava vinculado a Dom Pedrito. Eu fazia o meu deslocamento sempre ao final da manhã para chegar, né, ao expediente da tarde, que a Brigada Militar, diferente de outros órgãos, ela tem o seu expediente à tarde, justamente para dar andamento às demandas. Então eu já estava saindo, já estava em trânsito, deslocamento para Dom Pedrito, quando fui acionado através do plano de chamado, na época o comando da unidade, assim que tomou conhecimento dos incidentes, ele acionou todos os policiais de folga, e eu lembro que o telefone tocou, eu estava na Avenida Espanha. Quando fiquei sabendo, eu acabei retornando, né, mas já estava parcialmente equipado, né, então foi só o tempo de chegar na sede lá do comando, né, do 6º RPMON, pegar mais alguns materiais ali, como capacete, vestir o colete balístico e ir para o local. E lá me foi designada a função de assumir o comando da guarda externa, ou seja, na rede, em cima do muro, para quem conhece o presídio lá. E os demais oficiais, então, o comandante da época, ainda Major Emílio, e o comandante do esquadrão local era também o capitão Maurício, da época, já começaram a fazer o planejamento de entrada e contenção. Porque eu lembro quando eu cheguei próximo já do presídio, havia muita fumaça, havia muito grito, a situação bem conturbada, assim, uma cena... Olha, parecia uma cena de guerra ali naquela região, né, do presídio, os moradores assustados, o trânsito interrompido. E tem vários bairros ali na volta, né? E, então era um cenário bem hostil. Nós prontamente, então, assumimos ali a guarda externa, subimos na rampa e passamos a coordenar as ações de cima, né? Para impedir, nossa missão era impedir que os apenados saíssem, né, do perímetro da unidade prisional, enquanto a força tática se planejava para uma intervenção por baixo, né, fazer a entrada. E eu lembro que foi a rebelião das quais eu participei, que eu recordo, que ela se estendeu para os 2 pátios do presídio. Quem conhece a unidade, ele sabe, né, e que entre as galerias existem dois pátios externos. E nesse dia havia rebelião nos 2 pátios, o que é... Eles tinham algum armamento, assim? Os apenados têm aqueles estoques, geralmente, Exato, eles né? Acabam se utilizando de todos os recursos ali que o terreno oferece. Eu lembro que tinha metais, de janelas quebradas, enfim, o detento acaba utilizando ali para defesa entre eles, né? No caso de disputas, e para ataque também em relação à guarda, né? Quando eles tinham esse intento aí de saírem. De sair, até porque eles estavam revoltados com a questão da família não entrar. Porque os dias de visitas, lá na época, não sei se hoje era na quarta-feira e no final de semana, sábado e domingo.
E aí isso foi numa quarta-feira, que era exatamente. as pessoas estavam assim, tava todo mundo ali, tinha esse piquete dos agentes penitenciários e depois inclusive até um agente ficou ferido nessa rebelião. E eu me lembro que a gente conversou com ele depois, eu acho que ele teve um corte na cabeça, ficou bastante machucado, assim. Porque o que acontece, assim, ó, dentro de uma rebelião, é claro, para as pessoas que não conhecem ali no presídio, fica um clima muito tenso, né, capitão? É bem complicado, é uma gama muito grande de apenados, né, para as forças de segurança. Exato, e havia fogo, havia muita fumaça, então os servidores administrativos já haviam se retirado, né, e haviam... Pela própria questão de paralisação, já não estavam com o quadro completo. Eu lembro que na época, acho que era o José Carlos Nobre, o diretor, né? E eles estavam muito preocupados que eles tinham pouco pessoal, né? E eles acionaram muito rápido a Brigada Militar, então a Brigada atuou como uma força de resposta para a contenção, né? E foi rápida a contenção? Foi rápido, a gente... conseguiu ter uma eficiência ali na parte da guarda externa. De cima do muro nós conseguimos intervir, porque haviam muitos presos no telhado, já muito próximo de saírem do primeiro perímetro, né, que é onde ficam as celas. Eles conseguiram passar por isso, eles já estavam no telhado. Eu lembro, até foi muito destacada a participação de nós tínhamos 2 policiais na segurança externa antes de começar, ou na hora que começou o incidente. Eu lembro, uma delas era na época soldado Sabrina, hoje sargento ambiental, e ela foi muito eficiente, né, no uso dos recursos que ela tinha disponível. Ela tinha uma arma espingarda calibre 12 com munições anti-motim, e ela foi muito eficiente, ela conseguiu debelar um grupo que já estava com a fuga quase que completa, né? E ela interviu ali, fez a intervenção, teve muito sucesso, e chegou ao final de tudo que nós não tivemos nenhuma fuga. Felizmente não tivemos não saíram, ninguém né? Saiu. E algum policial militar ficou ferido, capitão? Não tivemos, assim, nada significativo. A fumaça, depois eles passaram por atendimento. Sim. Em razão da inalação de fumaça. 7 agentes penitenciários foram para pronto-socorro por causa da fumaça. Lesionados. Mas foi muito tenso. Então, como eu falei, eu vi de cima a movimentação. Né? E ela foi gradativa, porque nós não tínhamos efetivo para atacar os 2 pátios ao mesmo tempo. Sim. Então nós tivemos que fazer a tomada do primeiro pátio para posteriormente chegar até o segundo pátio. E os apenados, eles estavam munidos, né, com objetos ali de arremesso, pedras, eles quebraram concreto, pedaços de janela, material metálico que eles conseguiram, e eles arremessavam a todo tempo. Então houve uma atuação muito eficiente na época do Pelotão de Operações Especiais de Bagé. Era o POIA, né? Hoje se chama Força Tática. Né? Mudou um pouco alguma... Hoje, se ocorresse algum episódio daquela natureza, a intervenção seria pelo Batalhão de Choque, né? Mas na época nós mesmos fazíamos. Então, na época, eu acho que era o Tenente Barcelos, que estava à frente. Tenente Barcelos, sim, eu entrevistei ele. Sobre comando do... então Major Emílio, né? Hoje já na reserva, e houve um planejamento prévio sobre como ia se dar essa tomada, porque o cenário era muito difícil, né? Além de hostil, havia muita fumaça, a gente não sabia de que maneira, o que nos esperavam, né? Poderia ter alguma armadilha feita pelos quando detentos. Tu vinha retornando, assim, que enxergou aquela fumaça, viu que era um troço bem violento, né? Então se lançou mão de todos os recursos de controle de distúrbio, né? Então o pessoal entrou com granadas de gás, de efeito som e luz, com munição de borracha, né? Então conseguiram vencer uma barreira que havia sido feita com colchões e outros materiais ali. Sim, que eles tinham ateado fogo também naqueles colchões. Então, ficaram até, inclusive, assim, depois de um tempo, até para reconstruir, muitos apenados ficavam numa cela
E não, os colchões eles tinham queimado e não tinha como repor tão rápido, né? Isso abalou muito a infraestrutura. A infraestrutura. Então houve uma entrada tática, né, do pelotão de operações especiais com muita eficiência. Eu lembro que eu vi a cena de cima, né? E eles controlaram o pátio ali em cerca de 1 minuto. Eles conseguiram controlar todos os apenados, colocar ele, fazer com que eles fossem para um canto, né, do pátio e fossem contidos. E ali eles submeteram, pela estratégia que foi montada, pelo uso dos equipamentos, né, foi uma ação muito eficiente e rápida. Né? Então o primeiro pátio foi tomado, foi controlado, aí teve também um tempo significativo até a retirada desses apenados, porque as celas, muitas estavam... Até a água tinha, né? Deterioradas. Estourou alguns canos. Eu me lembro que quando eu fui lá, depois de um tempo, a gente teve acesso. Eles nos deram acesso para a imprensa, a gente chegou lá e a parede estava energizada, porque caía água, né, pelo canto, assim, a gente tocava e podia levar um choque. Então, até o diretor dizia assim, gente, não chegue muito perto. E estava totalmente destruído. O telhado do presídio foi destruído, perdeu, assim, ó, muito... Eles pegavam até pedaços da telha. Isso, dali para arremessar, ou para usar como instrumento de foi ataque. Eu acho que foi uma das únicas rebeliões aqui no presídio, né? Foi a mais significativa que se tem notícia. Depois eles tiveram umas outras, eu me lembro que eu fiz. Mas não com essa nível, né, de degradação. E na rua também teve uma situação, né? Teve veículos do lado externo que eram de agentes ou de familiares que foram danificados pelos objetos arremessados. Né? Então, que saíam de lá. Nossos policiais todos tiveram que fazer uso de capacete, né? Inclusive teve policiais atingidos e só não ficaram gravemente feridos porque estavam com os equipamentos adequados. Então foi bem difícil. E continuando, né, em relação ao pátio, ele foi feito controle, depois com a ajuda também dos agentes que estavam no local, a gente conseguiu retirar do primeiro pátio e botar eles em segurança, né? Sim. E aí se teve início a ação no segundo pátio, que não foi menos difícil, foi bem complicada e o pessoal mais resistente estava justamente no segundo pátio. E tinha alguma liderança forte na época? Porque hoje a gente sabe que tem muitas facções dentro dos presídios, né, capitão? Talvez tivesse no momento de iniciar a rebelião. Já nesse momento da intervenção da brigada, era um cenário de descontrole, o que dificulta mais. Quando tem uma liderança, consegue-se estabelecer uma negociação. Sim. Não tínhamos naquele momento, era um cenário de caos, porque não tinha uma liderança, né? E eles estavam focados em causar um dano, eles não estavam focados em negociar, não havia negociação, não foi possível. Tentou-se estabelecer uma negociação, não houve êxito em nenhuma das iniciativas, e coube então a ação de intervenção mesmo para controle com o uso da força. E assim foi feito. Eu creio que o tempo todo ali, se formos consultar os registros administrativos que são feitos após esses incidentes, eu creio que em torno de 1 hora após a primeira intervenção, nós tínhamos já controlado os 2 pátios. Que bom. E aí, claro que a operação como um todo, ela se estendeu ao longo da tarde toda, porque precisava removê-los para locais seguros, as partes lesionadas, né, tanto dos apenados como agentes penitenciários e terceiros, né, também se levou um tempo. E tudo isso, então... Até controlar totalmente, né? Mas até que foi rápido e pela situação que foi, não teve tantos danos, assim que eu digo, nas pessoas, né? Não teve nenhum apenado que morreu, não tivemos teve perdas de vida. De vidas. Né? E o número de lesionados também foi razoável. Não perto foi nada exato. A proporção, o nível de lesões, por exemplo, foi baixo, não teve lesões graves, assim, eu não recordo. Eu lembro que teve um número em torno de 12 apenados pelo boletim, tenho quase certeza que foi esse, de lesionados. Né? Mas é um número razoável e as lesões também não eram lesões graves. Porque foi usado os equipamentos, né, os instrumentos adequados para aquele cenário. Então minimizou muito, né, os danos.
E era verão, né? E essa questão, assim, ó, de não ter nenhuma vida ceifada é muito importante, né? Porque foi diferente lá de Dom Pedrito, que agora vamos conversar sobre um pouquinho sobre a rebelião. Na verdade, lá não foi uma rebelião, foi uma briga, né? Entre duas facções, acredito que foi, e eles tinham um alvo lá, e acabou morrendo um apenado lá no presídio estadual de Dom Pedrito. E lá em Dom Pedrito aconteceu agora há pouco, foi em 2019, né? Essa situação que teve lá. Foi mais recente. Foi mais recente. E agora teve o julgamento. Nos conta um pouquinho do que foi lá. Lá tu era o capitão lá do esquadrão de Dom Pedrito, né? Exatamente. Eu era o comandante local, então fomos acionados para esse incidente, onde houve uma ação de um grupo de apenados contra um outro grupo, onde foi usado do fogo em colchões. Lá foi bem grave também. Lá houve a perda da vida de um apenado e teve tantos outros lesionados, né, pelo calor, pelo fogo. Foi necessário também uma intervenção em conjunto da Brigada Militar com a administração do presídio local. Também conseguiu-se minimizar os riscos, porque eles almejavam tirar a vida de vários. Então houve uma ação rápida ali, tanto do efetivo de agentes penitenciários como da guarda, que conseguiu conter, né, essa ação e impedir que o fogo se propagasse para outras galerias. E aí sim o prejuízo, perda de vida seria enorme. Esse apenado que morreu, ele morreu carbonizado, né? Morreu carbonizado. Foi horrível, assim, até tem imagens de lá dentro do presídio estadual, dos locais totalmente destruídos pelo fogo, né? Porque e a ideia era matar mais mesmo, sim. Até depois teve uma operação, né? Exato, o diferente que teve, que não era todos os apenados envolvidos, então foi um grupo dentro do conjunto, né, de apenados, foi um grupo contra um outro, e então teve indivíduos que ficaram isentos, não se envolveram. Então foi necessário congelar a área do pátio interno. Os presos foram colocados no pátio, foram submetidos, né, à abordagem pela equipe. Houve o deslocamento também, a Força Tática aqui de Bagé, foi para lá. O pelotão de operações especiais deslocou imediatamente e ajudou nas ações, aí sim, de identificação, de remoção de apenados. Foi uma operação bem complexa também, que infelizmente teve uma perda de vida, né? O que a gente trabalha para que não ocorra. Mas é a realidade das casas prisionais. Infelizmente, né, capitão, hoje a gente vê muitas dessas situações em casas prisionais, que a gente vê em filmes, né, que a gente vê, na verdade, coisas que acontecem, né, aconteceram no Brasil, né, várias situações assim, até no presídio central, acho que de Porto Alegre, teve algumas situações, a gente sabe da história do Carandiru, né, todos os conflitos, né, que tem. E infelizmente aqui na nossa região a gente teve esses 2 episódios, né? O de Dom Pedrito ainda foi agora, eu acho que foi no início do mês de agosto, final do mês de agosto, do mês de agosto. Né? Teve o julgamento desse caso. Mas antes disso, teve uma operação da Polícia Civil junto com a brigada, né? Com a inteligência da brigada e tudo para achar essas pessoas que tinham elaborado esse plano de matar os apenados, né? Desse grupo, esse outro grupo criminoso. Correto. Esse trabalho que tu mencionaste foi a Operação Inferno de Dante, onde conseguiu-se identificar através das imagens e responsabilizar cada um dos envolvidos no episódio. Sim. E isso deu origem, agora no mês de agosto, final do mês de agosto, ao julgamento, né, onde foi feito novamente, a gente chamou de Operação Inferno de Dante 2, que foi a operação para dar suporte ao Poder Judiciário, levar a julgamento todos os indivíduos. Sim, uma cidade como Dom Pedrito, pequena, exato, né? Exato. E isso foi muito importante porque ficou claro que não será permitido qualquer tipo de ação, inclusive dentro do presídio, e foi levado à responsabilização esses autores. Foram condenados, diversos indivíduos foram condenados. Sim, acho que eram 21 foram a julgamento, e eu acho que teve 15 foram condenados. Por homicídio, né? 24 réus. Isso.
e 12 vítimas, digamos assim, né? Porque ficaram feridos e um que morreu. Os outros foram por tentativa. E foi, talvez, e esse registro precisa ser confirmado, mas foi relatado pelo pessoal do judiciário que foi o maior julgamento da história, né? Sim. O Poder Judiciário Gaúcho se estendeu por quase uma semana, foram mais de 6 dias de julgamento e demandou também uma atuação específica, tanto da Brigada Militar como da Polícia Penal, SUSEP, e da Polícia Civil. Então foram vários órgãos que tiveram envolvido para garantir que os autores desses incidentes fossem levados a julgamento e responsabilizados. Sim, e não tivesse nenhum conflito também dentro do Poder Judiciário, porque a gente sabe que pode ocorrer, né? Ainda mais num caso desse que foi de um conflito entre grupos, né, rivais, acontece numa dessas externo, né? Sim. Pode vir alguém. Houve uma preocupação muito grande, só por parte da Brigada Militar, foram mais de 60 policiais militares envolvidos, por parte da SUSEP, passou de 60 policiais, e teve uma participação também significativa de policiais civis que vieram para dar o aporte, auxiliar na segurança do funcionamento do fórum. E esse eu me lembro bastante, que a gente foi até na operação, a gente não chegou a entrar, né, no interior do presídio, até pela questão de segurança e tal, mas a gente foi convidada, a imprensa foi convidada numa dessas coberturas, e a Operação Inferno de Dante, eu me lembro que foi o pessoal da Draco, hoje Draco, na época acho que era Defrec ainda. Exato. Né, e aí eles foram com o delegado, e aí eles começaram ali, e foi encontrado muito celular, né, foi retirado de dentro do presídio. Até essas ações é muito importante, né, capitão? Internamente, assim, a brigada ainda faz esse tipo de trabalho junto com os agentes penitenciários. Nós damos apoio, né? Aqui em Bagé e na região, Dom Pedrito também, desde 2023, retiramos a guarda externa. Hoje, a administração e a segurança da unidade prisional é toda feita pela Polícia Penal, na nossa região. Mas operações de busca no presídio, sim, podemos participar em conjunto, em apoio à Polícia Penal, em cumprimentos de mandados judiciais da Polícia Civil. Isso ocorre com uma certa frequência e é fundamental para o controle dos crimes que ocorrem na rua. Aqui fora. Isso que eu ia te questionar, porque a gente sabe muitas coisas são coordenadas de dentro do presídio, né? O sistema penal no Brasil como um todo, ele é falho nesse sentido de interromper a comunicação do indivíduo que está cumprindo a sua pena com o mundo externo. E muitas facções exercem o seu poder lá de dentro. Então os líderes estão presos, mas eles conseguem arregimentar indivíduos aqui fora, e cada vez mais eles têm buscado em menores de idade para que cometam crimes aqui fora e mantenham o poder deles mesmo dentro da prisão. Então a ação das forças policiais ela é intensa nesse sentido, né, de buscar a responsabilidade e tá sempre auxiliando, né, a administração penitenciária a retirar dos apenados esses telefones, recursos, e materiais. Né? E muitas vezes a comunidade diz, como entra? Né? E existem várias formas. Né? Com certeza. Hoje, a maioria dos presídios, arremesso é o mais comum. Drogas, outros objetos entram para arremesso. Aqui em Bagé melhorou muito a questão da segurança, porque foram colocados dispositivos que dificultam, mas não impedem. A visita íntima, que é uma outra característica do sistema penitenciário brasileiro, a nossa legislação ela é permissiva nesse sentido, e nem sempre a busca, a revista, ela é eficiente, né? Porque sempre a mente do delinquente, ela sempre é criativa e acha formas de ter um contato com o mundo externo, né? E a gente vê muitos crimes que acontecem coordenados de dentro do sistema. E a entrada de material no sistema penitenciário é um dos maiores riscos que nós temos. O Estado, e aí o Estado não fala o Estado do Rio Grande do Sul, fala o Estado como ente, né? Responsável pela segurança, que aí entra tanto o Poder Federal, o Governo Estadual, acaba não assistindo os órgãos penitenciários com os dispositivos necessários. Por exemplo, o ideal seria que todas as unidades prisionais tivessem um raio-x
Sim. Onde a visita, quando fosse adentrar para dentro, passasse no mínimo por um raio-x, né? É claro que somos uma opinião mais pessoal do que institucional, né? Creio que o apenado não deveria ter esse direito à visita íntima, né? Porque isso torna frágil o nosso sistema, né? E muitas vezes torna oportuno para o criminoso manter muitos preferem estar exercendo sua liderança dentro do presídio porque eles têm mais segurança dentro do presídio do que fora. Então, verdade. Eles conseguem ter as suas benesses. A nossa legislação ela é muito permissiva. Então, entendemos que deveria ocorrer um endurecimento na legislação. Até para ter depois uma ressocialização, né? Exato. Porque a gente vê que não acontece devido a tudo isso, né? De todas essas questões de ter, né, um acesso, a pessoa entra lá, todo mundo comenta, isso é comentário geral das pessoas. Entrou para dentro do presídio, é uma escola para aprender a ser mais criminoso, né? Fazer mais coisas. E, infelizmente, a gente vê esse tipo de situação, como essas rebeliões e essas, né, briga de facções, que a gente sabe que existe, né, e essas lideranças coordenando de dentro do sistema penitenciário os outros aqui fora para cometer esses crimes. A gente teve muitos homicídios, né? Aqui em Bagé mesmo, a gente teve vários coordenados por um apenado, apenas, um ou dois apenados, sabe? É bem difícil, né? Eu acho que para a segurança pública conseguir conter tudo isso, né? É um desafio muito grande, né? Nosso trabalho é justamente voltado a isso. Então, há toda uma governança em termos de manutenção, né, da ordem, que envolve, seguidamente, agora, na última semana, tivemos, no mínimo 2 vezes, reunidos com a Polícia Federal, Polícia Civil, discutindo alternativas justamente para impactar a segurança pública aqui fora. E muitas vezes isso passa por tirar o apenado aqui do sistema penitenciário estadual e mandar para o sistema federal. Teve alternativas assim para ajudar, né? Que daí é mais seguro, né? Mas às vezes um indivíduo, como tu falaste, nós tiramos ele de circulação, e cabe destacar o Serviço Penitenciário Federal, ele é mais eficiente, até porque lida com um quantitativo menor de apenados, de maneira a isolar esse indivíduo, totalmente, esse delinquente do convívio ou da interação com o mundo externo. De maneira que ele acaba perdendo força, tanto no crime, e aí sim, a gente entende que nesse caso que talvez ele possa voltar a se ressocializar, né? Porque da maneira que está, é só uma extensão, a penitenciária acaba sendo uma extensão do escritório do crime. É verdade. Muito obrigada, capitão. Olha, foi um prazer conversar contigo sobre esses assuntos, que é muito relevante. E torcemos que não aconteça mais essas rebeliões, né? Porque dentro de um presídio, né? E tem todos os bairros na volta, as pessoas, é bem difícil, né? Tem que ter essa punição, tem que ter as casas prisionais, mas a gente, né, sabe que a força de segurança tem que estar aí sempre contendo, né, essas situações. Exatamente, eu que agradeço o espaço mais uma vez de estar trazendo para a comunidade informações referente a fatos que ocorreram na história do nosso município. Esperamos que não tornem a ocorrer, não nessa gravidade, né? E tenho certeza que tanto a Polícia Militar, a Polícia Civil, a própria Polícia Penal tem avançado muito para que isso não ocorra. Do ponto de vista da Brigada Militar, cada vez mais, né, a gente entende que devemos trabalhar no aspecto da prevenção e temos desenvolvido uma série de ações, né, para tentar prevenir que isso ocorra, né, e esperamos que isso venha a amadurecer. Nós temos, felizmente, nesta semana nós recebemos mais uma vez o destaque, né, onde Bagé foi considerada pelo Instituto de Pesquisa uma das cidades mais seguras do estado do Rio Grande do Sul, né? Já isso não é a primeira vez. Bagé tem sido a única que tem repetido isso já pela terceira vez seguida, como uma das cidades, daquelas com mais de 100 mil habitantes, como das cidades mais seguras, né? Esse ano nós tivemos já em primeiro lugar no estado, depois ficamos em segundo, agora estamos em terceiro, mas mesmo assim isso demonstra, Bagé é a única que se manteve em todos
em todas as avaliações nós tivemos pontuados, né? E isso tenho certeza que é fruto de trabalho tanto da Brigada Militar como de diversos órgãos da sociedade, né? Aí que tem conseguido, se não estabelecer uma situação ideal, mas pelo menos demonstrar que Bagé está no cenário nacional em uma posição de destaque na segurança pública. Muito bom, muito obrigada. Adeus. Esse podcast é um oferecimento da Funerária Padre Germano, que fica na Avenida General Malé, número 98. E Rota Sul, aplicativo de mobilidade, seu jeito inteligente de ir e vir.